Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Sejam bem-vindos todos para mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre o capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, cujo tema é a ocupação e a missão, ocupações e missões dos espíritos. Mas antes de iniciar a nossa análise de hoje, quero deixar uma mensagem com vocês, para todos nós, de que nós devemos sempre buscar a luz onde ela esteja. E por que eu estou dizendo isso? O nosso programa, ele tem uma característica, algumas vezes, onde nós praticamente criamos um debate. Eu digo praticamente porque não é um debate efetivamente, mas muitas vezes eu insulto o Almeida a fazer determinados comentários e isso, o objetivo, é fazer com que todos nós reflitamos sobre aquilo que nós estamos lendo, sobre aquilo que nós estamos estudando. Seria muito mais fácil, muito mais cômodo nós lermos as perguntas, lermos as respostas e seguir o livro. Isso não traria o nível de reflexão que nós objetivamos neste programa. Fazer com que eu, o Almeida, você, pense um pouco, reflita, construa conceitos que só surgem quando nós nos damos o direito de pensar sobre aquilo. Mas mesmo essa linha de trabalho não pode jamais deixar que nós percamos de vista o mais importante nisso tudo, que é a luz do conhecimento, a luz da paz e do entendimento que deve nascer e permanecer em nós como consequência de todos os nossos estudos. Para isso, eu sugiro a leitura do item 121 do livro Fonte Viva, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Sempre que nós vamos gravar esse programa, antes de iniciarmos a gravação, nós fazemos uma leitura de uma página do Fonte Viva, depois nós fazemos uma prece e aí sim iniciamos a gravação. E especialmente hoje, quando nós estávamos debatendo algumas ideias, conversando, eu e o Almeida, algumas ideias dentro do movimento espírita, quando nós terminamos o nosso bate-papo, abrimos o livro Fonte Viva e o Emmanuel e o Chico nos trazem esta página. Seja qual for a obra, seja qual for o assunto, seja qual for a origem daquilo que chegue até você, busque sempre a luz. Mesmo que você identifique trevas naquilo que chega até você, tenha um olhar especial para buscar a luz, porque não devemos esquecer que tudo que chega até nós, de alguma forma, provém de Deus. Se não exatamente como origem, mas como permissão dele, para que chegue até nós aquele conteúdo e que nós possamos analisar, refletir, fazer uso daquilo que a natureza nos deu tão bem, que é a nossa inteligência e a nossa capacidade de refletir e tirar as nossas próprias conclusões. Peço desculpa pela minha introdução um tanto alongada no nosso programa de hoje, mas eu acho que é interessante a gente levar essas informações para que vocês também construam suas ideias, assim como nós, eu e o Almeida, construímos as nossas nos momentos que antecedem a gravação deste programa. Espero que tenham gostado, espero que seja útil para vocês essas palavras, que sejam úteis para vocês essas palavras iniciais. Agora sim, eu vou chamar para a nossa conversa de hoje o Alcir Almeida, que já deve estar com a língua coçando para comentar alguma coisa. Seja bem-vindo, Almeida. Obrigado, Ricardo. Obrigado a cada um de vocês que nos assistem aí pela internet,
na Rádio TV Comunhão. É sempre uma alegria muito grande estarmos aqui. E o meu comentário é: vocês gostaram? Por favor, dê o joinha, dê o ok. Não gostaram? Digam que não gostaram. Digam por que não gostaram. E a gente vai estar sempre trabalhando para fazer um programa melhor para você. Ok. Pensei que você ia comentar alguma coisa do meu comentário. Mas vamos em frente? Perfeito! Ah, que perfeito. Que perfeito. Busquemos a luz, gente. Almeida, hoje nós vamos dar continuidade ao tema Ocupações e Missões dos Espíritos, a partir da questão 565, quando o Kardec fez a seguinte pergunta, Almeida. Os espíritos examinam nossos trabalhos de arte e se interessam por eles, Almeida? E aí, quando você está lá escrevendo um poema, pintando um quadro, né? Os espíritos se achegam, se interessam por aquilo. Será que eles nos intuem de alguma forma, criticam? Olha, daria para a gente ficar conversando bastante sobre isso, mas vamos ficar só na pergunta. Tem um livro de André Luiz, eu não vou lembrar agora qual, em que ele está numa casa de acolhimento na espiritualidade e ele passa num determinado ambiente e tem um quadro, uma pintura, né, muito bela. Eu não vou lembrar agora os detalhes, mas era uma pintura que ele lembrava da pintura de quando ele estava encarnado, e ele viu a pintura muito mais rica, muito mais linda, muito mais maravilhosa. Ele, como? Aqui tem uma cópia daquele quadro. Não. Ô maninho, cópia aquilo que você viu lá embaixo. Pois é, aí o orientador que estava lá com ele falou: olha, André, você não sabe? Pessoas que se dedicam à arte, pessoas que a arte que merece o nome, elas se inspiram nos originais que estão aqui na espiritualidade. Não se engane, Beethoven, quando foi lá escrever a pastoral, ele estava lembrando de cantos divinos que ele teve conhecimento antes, os grandes pintores também. E o Alcir agora que acrescenta: quando a gente vê algumas coisas deformadas, medonhas, bizarras, a que alguns irmãos nossos denominam arte, eles também estão buscando ser o original da espiritualidade. Não exatamente nos mesmos lugares. Né? Então, para responder, some-se isso ao que nós já conversamos em capítulos anteriores, da influência dos espíritos, da convivência nossa com os espíritos, a resposta a essa pergunta, os espíritos examinam? Olha, sempre vai ter um espírito do lado. Sempre vai ter uma influência espiritual. Agora, os espíritos vão examinar aquilo que interessam a eles. A arte verdadeira vai chamar o interesse dos espíritos que gostam da arte verdadeira. Uma arte, digamos, engajada, vai atrair os espíritos de pensamento semelhante. Né? Algumas formas um pouco medonhas, um pouco mais bizarras, estarão sendo compartilhadas por espíritos movidos por impulsos semelhantes. É verdade, Almeida. E eu gostei de um trechinho da sua fala. Poxa, só de um trechinho? Especialmente de um trechinho. Gostei de tudo, mas especialmente teve um trechinho que me chamou a atenção quando você disse que quando Beethoven, por exemplo, compôs sua obra, ele trouxe referências lá do mundo espiritual, mas que outros tipos de arte, ou que se chama de arte, também teve a influência. Eu gostei desse trecho. E é verdade. Né? Quando a gente aprende, quando a gente sabe que a vida material, a vida na Terra, é um reflexo da vida espiritual, a gente pode muito bem perceber que, assim como aqui na Terra nós temos ambientes de elevada beleza e ambientes e momentos
de uma tristeza muito grande em termos de representação, do que quer que seja, no plano espiritual da mesma forma. E o André Luiz, ele deixa isso muito claro em toda a sua série, em todas as suas obras, né? Você tem da representação que ele nos trouxe de nosso lar, com a organização da cidade, os departamentos cuidando cada um da sua tarefa, e nós temos áreas externas ao nosso lar, com uma degradação moral, inclusive, tamanha. E aqui, na nossa terra, nós temos também isso, né? Ambientes, não vou citar nenhum deles, de elevada grandeza, onde você chega e se sente bem, e outros ambientes que, agora, atualmente, com o advento da televisão, a gente não precisa ir até lá. Alguns ambientes vêm até nós, onde a gente vê e diz, meu Deus do céu, umbral para isso aí é fichinha, né? E eu... Não vou citar. Lembrei, mas não vou citar. Não deixa cita, quieto, não. Deixa quieto. Mas é isso, Almeida. Vamos ler a resposta? Isso, é curtinha. Eles examinam o que possa provar a elevação dos espíritos e seu progresso. Eles examinam o que interessa. A eles. Sim, né? Aquilo. Isso considerando as duas pontas, digamos assim, né? Os dois extremos. Como diria o outro, né? Em todas as partes do espectro. Em todas as partes do espectro. Examina-se o que lhes é interessante. Uhum. E a pergunta seguinte, que traz uma resposta mais avantajada, o Kardec perguntou o seguinte: um espírito que teve uma especialidade sobre a Terra, um pintor, um arquiteto, por exemplo, se interessa de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? Ou, agora eu estou complementando, quando ele volta para a espiritualidade, depois do desencarne, ele pode se interessar por outras coisas. É regra, é exceção? Eu acho que a grande regra é essa aí, né? Cada um vai atrás do próprio interesse. Ah, mas teve um pintor maravilhoso que pintou obras incríveis. Poxa vida, interessa-se de preferência pelos trabalhos que foram objeto de sua predileção durante a vida? Onde está o interesse dele? Manteve-se no mesmo tema? Ele vai continuar prestando atenção em pinturas e buscará a arte pictórica onde ela estiver manifesta, seja aqui na matéria, seja na espiritualidade, né? Vamos falar de um Michelangelo, né? Michelangelo Buonarroti. Foi um pintor maravilhoso. Será que, quando ele desencarnou, ele estava se preocupando com pintura? Talvez ele tivesse preocupado com imagens gravadas. Poxa, mais lindo do que uma imagem parada é uma imagem em movimento. Talvez, eu não sei. Talvez ele considerasse, pô, mas aquilo que eu fiz lá já era tão simples, eu quero coisas mais complexas, eu quero ver pinturas em terceira dimensão. Né? Vamos ver quem de nós não gostaria de estar vendo tudo na televisão em 3D? Né? No momento que surgiu o 3D, ninguém mais vai se interessar pelo 2D. Alguns, tem gente que quer ter LP em casa, né? Para resgatar como é que era a música antigamente. Pode ser, né? Que alguém continue querendo ver televisão em 2D. Mas a grande maioria vai querer ter uma televisão 3D dentro de casa. Não está longe, gente, o dia. Logo vai acontecer. Verdade. Então, o que é importante a gente perceber aqui? É o interesse da pessoa. Seja um pintor, seja um musicista, Beethoven. De repente, poxa, a minha obra foi simples, eu estou vendo aqui harmonias incríveis, a música aqui está num nível divino, aquilo que eu fiz lá era coisa de criança. De repente, ele chega na espiritualidade e já se move para outra coisa. Eu acho que a regra geral é justamente essa, né? Onde está teu tesouro? Aí se encontra seu coração. Nós somos movidos para onde está o nosso coração, onde está o nosso desejo, onde está a nossa vontade.
O que eu quero fazer? É para lá que eu vou. Eu ia aguçar os seus comentários com outras possibilidades, mas o Kardec já pensou antes de mim e Sim. ele vai trazendo as questões posteriores. Então eu vou ficar quieto e vamos cuidar de questão a questão. Vou ler a resposta, Almeida. Tudo se confunde num fim geral. Se ele é bom, interessa-se tanto quanto lhe seja permitido se ocupar para ajudar as almas a se elevarem até Deus. É interessante o começo da resposta para dizer isso. Toda a arte deve servir para nos elevar até Deus. E quando eu digo toda a arte, eu não estou me referindo apenas à arte, à pintura, à música. Por exemplo, você como economista é uma arte. Uma arte. Que, quando bem conduzida, auxilia os irmãos encarnados a construírem a sua ideia de Deus por intermédio dos efeitos que tudo isso gera. Um professor, por exemplo, é uma arte que certamente pode conduzir aqueles irmãos até Deus e assim sucessivamente. Você me desculpe, eu fiquei lembrando aqui do Camões, ali nos primeiros versos do Lusíadas, né? E que me apoia as muses com engenho e arte. Lembrei agora. Pois é, com engenho e arte. Esqueceis, aliás, que um espírito que praticou uma arte na existência que o conheceste pode vir a praticar uma outra em uma outra existência, porque é preciso que ele saiba tudo para ser perfeito. Então, como nós citamos bastante aqui música e pintura, né, pode ser que um Beethoven, numa outra encarnação, tenha desenvolvido a pintura, tenha desenvolvido como é que chama ali, o Aleijadinho, por exemplo. A escultura. É escultura, exatamente. Pode desenvolver a arte da escultura e é interessante assim isso, sem querer te interromper e interrompendo, porque de repente, ele que fez músicas maravilhosas, Beethoven, ele de repente está se preocupado, olha, não adianta ter uma boa música se eu não tiver uma boa acústica. Aí ele começou a se preocupar com engenharia, como construir né, ambientes adequados à propagação do som com pureza. É verdade, bem lembrado, Almeida. Bem lembrado. Naquele tempo, as orquestras tocavam ao vivo para os ouvintes, né? E agora, caramba, como é que eu faço para levar minha música mais distante, sem que as pessoas estejam presentes? E aí começa bem lembrado, bem interessante. Continuando, assim, segundo o seu grau de evolução, pode não haver mais especialidade para ele. É o que entendo dizendo que tudo se confunde num fim geral. Entendeu, né? Esse finalzinho aí. Claro. Chega a um ponto que o espírito percebe que não tem mais para onde ir naquela área. E aí ele começa a se interessar por outra. Que de repente dê continuidade àquela arte anterior. É aquela coisa, né? É difícil a gente falar sem fazer algum comentário que vai além do meu engenho. Arte é a manifestação do belo, né? Quando a gente para pensar o que é arte é manifestação do belo, seja na imagem, a pintura, seja no 3D, a escultura, seja no que se escuta, e é a música, seja que não se vê no pictórico, na pintura, mas também no cinema, seja no falar, e aí chega no teatro, né? E aí são as 7 artes que eu não vou conseguir citar todas aqui, mas isso é que às vezes a gente se perde. Arte é isso. Essa é a arte que o Kardec está falando aqui. É a busca, a perseguição do belo, do harmônico, do bonito, né? Aquilo que você vê e te toca.
te eleva, te dignifica. O problema é quando a gente lê isso aqui e a gente compreende a arte nesse século XXI. E aí a gente volta àquela discussão de é arte, não é arte. Arte, que o Kardec está falando aqui, é essa manifestação do belo, né? Que eleva. Que eleva. Artes outras, arte moderna, é outra coisa. Vamos em frente. Como quereis vós que os espíritos... Não, antes. Notai ainda isto. O que é sublime para vós, em vosso mundo atrasado, não é senão criancice perto dos mundos mais avançados. Como quereis vós que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes desconhecidas para vós, admirem isso, que para eles não é mais que uma obra de escolar? Eu o disse, eles examinam aquilo que pode provar o progresso. E aí o Kardec faz uma subpergunta. Concebemos que deve ser assim para os espíritos mais avançados. Mas falamos dos espíritos mais vulgares e que não se elevaram ainda acima das ideias terrestres. Então o Kardec quer saber, tudo bem, essa beleza toda que dos espíritos superiores, tudo bem, mas e para nós que estamos aqui no nosso mundinho, que não temos acesso a essa arte tão bela como você está se referindo, né? E aí eles dizem, para estes é diferente. Seu ponto de vista é mais ilimitado e eles podem admirar aquilo que vós mesmos admirais. É interessante isso, né? Porque nós somos dos anos 60, né, Honório? Isso. A gente tem que lembrar isso. E na nossa primeira infância, aconteceu comigo, quero acreditar que aconteceu com você também, a gente testemunhou aquela moda da calça boca de sino. Calça boca de sino. Jesus amado. Acreditem vocês. Década de 70. É, o início dos anos 70. No Brasil, né? No Brasil. Porque lá nos Estados Unidos começou com Woodstock, aquelas coisas todas. Já é na década de 60. Ainda é nos 60. Mas no Brasil chegou alguns anos depois. Tinha gente no meio militar que queria botar boca de sino. E botava. Na farda, no uniforme? Que chique, hein? Claro que isso dava encrenca. Né? Mas botava a calça um pouquinho mais larga para ficar mais elegante. Tá certo. Né? Eu ouvi pessoas que viviam a FAB nessa época contando essa história. Né? E depois, mas o interessante é você pegar uma pessoa hoje com 80 anos, né, uma geração um pouco acima da nossa, que viveu aquilo na juventude. Aí tu pega uma foto dele, vem cá, mas é você aqui, cara. Tu usava essa boca de sino? Vejam a reação deles, né? Pô, mas isso aqui era uma criança. Era uma criança. Pois é, mas era moda, né? Então a gente tem que ter essa percepção, né? E é o que está falando aqui, né? Quando a pessoa tem uma percepção, um ponto de vista, uma percepção mais limitada, ele vai se deixar levar até por essas questões estéticas que não são exatamente artísticas. É verdade. E você falou da boca de sino. Isso aí, todos nós caímos na gargalhada quando a gente lembra. Porque nós ficamos isentos porque a gente era criança. É verdade. Mas, recentemente, eu em casa peguei lá, tem um baúzão de fotos antigas, né? E peguei essas fotos para digitalizar. Certo. E, rapaz, o que eu encontrei ali... algumas fotografias minhas, né, na minha juventude, olha, aquilo não era arte, era desastre. Né? Realmente, ainda bem que a gente caminha para frente, né, cara? É para frente que se caminha. Almeida, nós estamos comentando aqui sobre a arte, o nosso tempo está se esgotando, você acha que cabe mais uma pergunta? Não, eu acho que não. Acho que é mais... que não, né? Não, agora complicou. Vamos ficar por aqui, então. Né? Gente, eu acho que é muito, enquanto o Honório ali está ajustando,
Eu acho muito interessante porque essas perguntas nos conduzem a esses pensamentos, né? Os espíritos examinam o nosso trabalho de arte, eles estão convivendo com a gente, eles estão conduzindo e sendo conduzidos também, né? Porque tudo o que a gente faz gera, repercute na realidade, né? Claro que o Alci falando é uma repercussão desse tamanhozinho, né? Divaldo Franco fala dentro do ambiente espírita, dá uma repercussão gigantesca, né? E a gente tem que ter essa percepção. Nada do que a gente faz é nulo. Tudo que a gente faz, de alguma forma, soma-se ao todo. Ou seja, lembrando, Almeida, aquilo que a gente aprendeu faz tempo, uma folha que cai no Oriente pode causar um tsunami no Ocidente, né? E hoje em dia, com toda a tecnologia de divulgação, de difusão de voz, de imagens, uma pequena arte, entre aspas, eu estou colocando entre aspas porque pode ser uma arte que eleva ou pode ser uma arte que denigre. Ela é levada aos 4 cantos do nosso planeta, né? E com certeza gera efeitos positivos ou negativos onde quer que ela chegue. E por que eu estou fazendo essa introdução ao meu raciocínio? Para que nós tenhamos o mínimo de consciência sobre a nossa responsabilidade naquilo que nós externalizamos. Quer seja como fala, quer seja como escrita, quer seja como uma representação teatral, folclórica, enfim. Nós poderemos estar, no dizer da espiritualidade, ajudando os nossos irmãos a se elevarem até Deus, ou nós poderemos, com a nossa contribuição, estar fazendo com que eles estacionem, ou, o que é pior ainda, caiam a níveis de degradação moral drasticamente comprometedoras em suas vidas, em suas existências, né? Todos nós podemos e devemos contribuir com a nossa coletividade, mas vamos dar uma paradinha antes de divulgar qualquer coisa e se perguntar, será que isso vai contribuir efetivamente? Será que essa minha contribuição, esse artigo que eu estou publicando, ele vai levar luz? Né? Voltando para o texto que nós comentamos do Emmanuel no início, esse artigo que eu estou publicando vai gerar luz para quem lê ou vai gerar mais turbulência, mais conflito, mais dúvida ou qualquer uma conclusão menos acertada? Eu acho que é nesse sentido que a gente deve refletir sobre as nossas contribuições artísticas, quaisquer que sejam elas. É por aí, Almeida? Com certeza. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a cada um de vocês. E a vocês, mais uma vez, muito obrigado pela companhia. Espero que nós tenhamos sido minimamente claros para que vocês entendam a mensagem que o Espiritismo traz sobre tudo isso que nós estamos falando. E se não ficou muito claro, no próximo programa nós daremos continuidade e as coisas vão se clareando cada vez mais. E se quiser fazer algum comentário, por favor, utilize os nossos meios de comunicação e também o nosso canal no YouTube para deixar a sua mensagem. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, o seu dislike e diga o que não gostou, para que nós possamos, na medida do possível, reformular. Nos veremos na próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.